Viajar, conectar a minha alma, cantar pra todo mundo o caminho onde ir, pensar como seria a dureza se não tivesse a leveza de poder voar por aí. Quando a gente começou a planejar a viagem lá atrás, a cada cidade que a gente pesquisava, que a gente procurava, cada informação nova que a gente descobria dos lugares por onde a gente ia passar, nos deixavam encantados. E saber que a cada quilômetro rodado a gente chegava mais perto de realizar cada um desses sonhos era incrível. Quando a gente chegou próximo da primeira fronteira, cruzou essa fronteira e quebrou essa primeira grande barreira, a gente se sentiu super realizado. Então entrar no Uruguai nesse momento nos fazia sentir uma sensação de realização enorme e talvez de entender a grandeza desse projeto sendo realizado agora. Logo que a gente entrou no Uruguai, a poucos quilômetros da fronteira com o Brasil, fica o Parque Nacional de Santa Teresa. A gente estava super animado para fazer o nosso primeiro acampamento em terras estrangeiras. É um parque que é permitido acampar. E a gente entrou, o parque é super lindo, aquele clima de inverno, né? As cores estavam lindas. E logo na entrada tinha um food truck do quê? De churros, meu Deus do céu! Nunca mais esqueci aqueles churros. E aí a gente deu uma volta pelo parque, fomos acampar. Já no final da tarde a gente começou a montar nossa barraca e de repente estava tudo absolutamente escuro. A gente ainda não estava habituado a estar no meio da natureza, no meio, né, de uma escuridão imensa. A gente começou a ficar com um pouco de medo, limpamos as coisas, subimos para a barraca e por lá ficamos até o dia seguinte. Essa era a minha segunda vez em Punta, então eu já tinha uma expectativa formada a respeito do lugar. Sabia da beleza, sabia dos prédios incríveis que ia encontrar por lá, sabia dos cassinos, mas não imaginava que ia encontrar um pôr do sol tão incrível como o pôr do sol que a gente encontrou. A gente chegava em Punta no inverno, era dia 25 de junho, fazia muito vento, muito frio, e cruzando as ruas de Punta, chegando até o pier, logo na entrada do porto de Punta, era uma sensação incrível. E a cada metro que a gente caminhava pelaquele pier em direção aos barcos, se aproximando das ondas do mar e vendo aquela cena se formar na nossa frente com aquele pôr do sol de fundo, era uma sensação de filme, parecia que eu estava entrando dentro de um filme, dentro de um livro. E diante daquele cenário incrível, a gente estava entusiasmado, só que ao mesmo tempo a gente não tinha o lugar para dormir ainda. A gente chegou em Punta no final do dia e todas as opções que existiam eram longe da cidade, eram muito caras, e até que a gente decidiu pegar o telefone e pesquisar no Booking algumas opções, e foi lá que a gente encontrou a opção do lugar para passar a noite.
Era um hostel super bacana, uma fachada toda vermelha, escadas de madeira, a grama toda bem cortadinha, algumas palmeiras por dentro. Era um lugar muito bacana e muito seguro para a gente passar a noite, e foi lá que a gente ficou nessa primeira noite em Punta. Mándale que mandamos esta rima nomás. Estamos con los brothers, la ciudad quiere atacar. La Babylon está como siempre design the mind. Así que entiende que esta lírica suena real. Esto que es español pero no pierde ya su rol. Volando tranqui así como un Dragon Ball. Se me fue el sonido con la elevación, pero seguimos acá con el brother, una canción que pegarle al acorde, con que este frío estamos heavy como roble. Tranquilo pero bien de palabras nobles. En este freestyle como siempre, aunque sea rico son pobres, no importa, no hay color ni dinero, no importa eso. Chegando no Uruguai, a gente já imaginava encontrar preços altos, né? Ele tem essa fama de ser um dos países mais caros da América do Sul, mas a gente começou a ver na prática e a sentir na pele. Né, a gasolina, o diesel, estava R$1 mais caro na média que o Brasil, estava custando R$4,40. No mercado, os preços estavam muito mais altos. Um pacote de pão custava aí 50% mais caro do que a gente pagava no Brasil. As frutas, os legumes, estava tudo muito mais caro. E aí, pela primeira vez, a gente começou a se adaptar, né, a não comprar o que a gente mais gostava e optar por comprar o que estava mais barato. Mas a gente foi aprendendo a equilibrar, né? Às vezes a gente abria mão de comprar algo que não era tão essencial e mantinha a compra de algo que era importante para nós, que a gente gostava, mesmo que tivesse um pouco mais caro. E assim a gente não teria problemas. E apesar do tempo fechado, de muito frio e vento, otimistas que somos, a gente combinou de assistir o nascer do sol no monumento Los Dedos, que fica na beira da praia, em Punta del Este, no dia seguinte, bem cedinho. E aí quando a gente acordou, tava tudo nublado, né? Tava aquele tempo fechado, mas a gente decidiu ir mesmo assim, fazer uma tentativa de apreciar a natureza. E quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, tava aberto, as nuvens começaram a sair, o sol começou a nascer no mar. Foi lindo, 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 lindo. A gente fez umas imagens por lá e não tinha mais ninguém, era só eu e o Léo. Muito vento, mas um sol maravilhoso que estava nascendo. Depois de uma manhã incrível que a gente teve na região central de Punta, conhecendo Los Dedos, fazendo várias fotos lindas que a gente tirou ali, a gente seguiu em direção à Casa Pueblo, que fica no balneário muito próximo, balneário de Punta Ballenas, e foi lá que a gente foi conhecer a famosa casa de Carlos Vilaró. A Casa Pueblo é uma casa antiga de verão construída pelo artista plástico Carlos Vilaró. Todo o molde dela e toda a construção foi feita por ele, seguindo a linha de construção de Santorini, das casas de Santorini. E é muito fácil ver pelos corredores da casa a conexão que ele teve com a cultura brasileira. A casa demorou 36 anos para ser construída e hoje ela abriga um museu onde muitas obras do artista plástico Carlos Vilaró estão disponíveis para todo mundo que quiser ir lá e conhecer um pouco mais.
saiu de Punta Ballena com destino a Montevidéu. E se você pegar as estradas, em 3 horas ao menos você chega. Mas a gente não tinha pressa, a gente queria ir devagar, conhecendo as cidadezinhas, parando, não pela estrada principal, indo pelas ruas pequenas mesmo. E aí a gente pegou várias estradas de terra, onde não tinha nada, você só se via fazenda de um lado, plantação do outro, pasto do outro, mas foi muito bacana conhecer, assim, sair da rota tradicional e se perder entre as cidadezinhas. E uma dessas que a gente se perdeu foi o balneário de Atlântida. A gente chegou por lá e foi surpreendido com uma paisagem muito linda. Era praia, mas junto com a praia se conectava um rio e esse rio formava uma piscina natural na areia e era uma paisagem completamente linda, assim, exótica, e não tinha ninguém mais uma vez, estávamos por lá sozinhos em baixa temporada e foi muito gostoso. A gente parou por ali, fez um café, são momentos pequenos, mas que a gente vai lembrar para sempre, assim, pela simplicidade e beleza. Quando a gente chegou em Colônia, automaticamente fomos transportados pelo tempo, porque é uma cidade muito charmosa. Ela foi fundada em 1680. Hoje o Centro Histórico é protegido pela Unesco, né, um patrimônio da humanidade, e é um lugar que realmente merece toda essa atenção, porque você se sente andando na época da colônia, né, o piso, as pedras ainda são originais, muitas casas ainda são originais dessa época. É um lugar muito charmoso. E eu adoro andar, conhecer lugares históricos, e é o tipo de cidade que você consegue ficar horas e horas caminhando, dando voltas pelo centro e admirando. E depois de cruzar o Uruguai e ficar encantado com Colônia del Sacramento, era hora da gente cruzar mais uma fronteira. Argentina, estamos chegando! Nossa surpresa, a gente chegou e para complicar mais ainda, é feriado nacional aqui de 9 de julho.